Hoje é o dia 4 de setembro de 2019, uma quarta-feira, e vamos fazer a leitura da historinha chamada Panquecas, no livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 11. Um garotinho no auge dos seus 6 anos de idade levantou-se mais cedo em uma manhã de sábado, disposto a preparar uma boa surpresa para seu pai. Queria fazer panquecas para o café da manhã. Ele pegou uma tigela e uma colher, puxou uma cadeira, abriu o armário e apanhou a pesada lata de farinha. Acabou derramando toda a farinha pelo chão. Com as mãos ele recolheu um pouco de farinha e jogou na tigela, misturando uma xícara de leite, e acrescentou um pouco de açúcar, enquanto deixava no chão um rastro de todos os seus passos e tinha também algumas pegadas do seu gatinho. Brandon estava coberto de farinha e frustrado. Ele queria preparar uma boa surpresa para seus pais, mas estava estragando tudo. E ele não sabia o que fazer em seguida, se colocava tudo no forno ou no fogão. Também não sabia como fazer o fogão funcionar. De repente ele viu o garotinho lambendo a tigela, ele viu o gatinho lambendo a tigela com a mistura e o expulsou da cozinha, mas acabou derrubando a bandeja de ovos ao chão. Tentou limpar toda a bagunça, mas escorregou nos ovos, deixando seu pijama lambuzado. Foi quando ele viu seu pai parado à porta da cozinha. Assustado, o menino arregalou os olhos. Tudo o que ele queria fazer era preparar uma boa surpresa, mas o que ele conseguiu mesmo foi uma terrível bagunça. Ele estava certo que ia levar uma tremenda bronca, talvez até uma surra, mas seu pai apenas o olhava. Então, atravessando aquela bagunça, ele apanhou o filho, o abraçou e o acariciou, sujando assim o seu pijama também. É assim que somos tratados por Deus. Algumas vezes tentamos fazer algo bom, mas erramos em algum ponto e provocamos uma tremenda bagunça. Deus sendo um pai bom, a gente já viu que vivemos nos braços dele, porque é muito pouco comum a gente acertar no que a gente quer fazer, até porque nós temos um defeito crônico: a gente não consulta manuais. Então a gente não procura entender como é que é cuidar de filhos, como é que é cuidar de casa, como é que é cuidar da própria vida. A grande maioria, quando nos acordamos, simplesmente o máximo que faz é olhar para o relógio para saber se está atrasado, se está no tempo, se está, e como é que está. Mas a programação em si, a gente se descuida. Tem um pensador que diz assim: nós passamos muito tempo preparando as nossas férias e nos descuidamos de que, se chover, não tem nada preparado. Nós somos muito imprevidentes. Nós somos tal qual essa criança da história. Nós queremos fazer as boas surpresas, nós queremos preparar as boas receitas, nós temos as intenções, às vezes, as melhores possíveis, e acreditamos ingenuamente que as boas intenções são suficientes. Tem um ditado bem mais agressivo, desculpem, que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Mas ainda bem que a história nos arremeteu para a gente pensar na bondade que está a cuidar da gente. Porque às vezes, por algum motivo, a gente sofre alguma decepção, alguma dor, alguma privação ou provação mais forte, e uma das primeiras ideias que vem na nossa cabeça é de que Deus esqueceu de mim, Deus está me perseguindo, eu não acredito que exista Deus, olha só o que aconteceu comigo. E aí ficamos elaborando teorias
onde Deus é o primeiro descarte que a gente faz. Então essa pedra daqui no meu jogo não cabe. Quem é essa pedra? É Deus. E aí o que é que ele faz? Ele olha de lá para cá, vê a nossa bagunça e aí diz, coloca no colo outra vez, porque já se perdeu de novo. E isso é tão mais forte quando a gente pensa como o raciocínio espírita, na lei de progresso, incluindo aí a reencarnação. Já imaginou a gente desencarnar e olhar o que foi que a gente fez de equivocado e o que foi que a gente não fez de bom que poderia ter feito? Aí a gente chega do lado de lá e diz, e agora? Como é que eu vou ajustar agora isso? Aí alguém diz assim, vou lhe dar uma nova oportunidade para você nascer e refazer. Aí você faz, eba, que legal. Ele diz, mas primeiro, olhe para as outras que você já destruiu. E aí põe para a gente rever mais uma, duas, três. Aí a gente olha para ele de novo e diz assim, como é que você tem coragem de me dar outra oportunidade? Porque às vezes nas coisas pequenininhas a gente falha. Quantos compromissos a gente assume no dia a dia e quando chega de noite com a cara mais indolente do mundo, a gente olha para si mesmo e diz assim, eu esqueci. Sim, então você pensou só em você. E com quem você se comprometeu ou com o que você se associou para resolver, como é que fica? Você acha que você dizendo para você que você esqueceu, que não deu tempo ou que qualquer outra coisa resolve? Tem uma pessoa que trabalha numa empresa e ela trabalha atendendo diretamente clientes, essas vendas que são feitas via internet, telefone. E aí num dia lá estava programado para atender vários pedidos, para despachar vários pedidos. E aí a pessoa amanheceu gripada e disse, eu não vou hoje. E não foi. E os pedidos ficaram acumulados. No segundo dia, a gripe piorou. Se no primeiro dia já estava ruim, ela não foi porque queria no segundo, e porque queria no terceiro. Só que a empresa, apesar de atender muita gente, era uma empresa pequena, enxuta, com pouca gente para fazer. No terceiro dia começou a chegar reclamação de tudo quanto foi jeito, porque a empresa era reconhecida como muito eficiente. No quarto dia a pessoa volta para o trabalho. E chega lá, o dono da empresa diz assim, e agora? Ele disse, mas o senhor precisa entender que eu estava gripado. Ele disse, não, eu entendo. Eu quero saber como é que os clientes vão entender. Porque você não está aqui para que eu lhe entenda. Você está aqui para você entender a necessidade do cliente. Não, mas eu não pude vir. Sim, mas o que custava pegando você ter telefonado? Ter avisado. Porque se a gente sabe que você não vem, ainda que de improviso, a gente dá uma solução. Agora, se você não vem, não avisa, a gente fica na expectativa. E aí agora tem aqui um prejuízo para a própria empresa, porque a nossa imagem para esses clientes que não foram atendidos, ele vai fazer mau juízo da empresa porque você simplesmente gripou. Aí a pessoa já se defende. Não foi porque eu simplesmente gripei, eu gripei. Pois é, se você insistir desse jeito, você perde seu emprego. E a pessoa insistiu e foi postar para fora. Quando poderia tudo ter sido muito simples. Olha, eu infelizmente estou gripado, estou muito mole, estou com febre, não vou poder ir hoje, talvez não possa ir amanhã. Veja se dá. É um problema para a empresa? É um problema para a empresa, é um problema para os clientes também. Mas o empresário, ele poderia muito bem ter telefonado para os seus clientes e dizer, olha, vamos ter aqui um problema, sua mercadoria que sempre sai no dia seguinte, desta vez só vai sair daqui a 2 dias. Era um contorno. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente vive de fazer bagunça. Porque ou a gente só olha para aquilo que a gente não providenciou e não teve previdência, depois que a desestruturação foi feita. Allan Kardec usa uma frase muito forte e que se aplica praticamente a tudo. Todo aquele que queira evitar os percalços da experiência, comece pelo estudo da teoria. Então é uma regra bem geral. Mas quando você especifica, todo dia, quando você for sair para as suas atividades, programe-se antes para você não ser pego tão de surpresa como a gente é. Mas eu saí hoje 10 minutos atrasado, peguei um trânsito horrível. Natal está insuportável.
Os motoristas são mal educados, inclusive você. Porque você não se preveniu, você preferiu dormir mais 10 minutos, ou você preferiu ir dormir mais tarde. Então, essa responsabilidade é tua, não é do outro. O trânsito está congestionado porque, como você, os outros também deixaram para sair de última hora. E a gente saindo de última hora, a gente tem conflito de toda ordem. Por quê? Porque tem gente que está tão apressado quanto a gente, e tem gente que tem um horário posterior, está bem tranquilo. Não sei se aconteceu alguma vez com vocês, estarem super apressados e alguém sem pressa nenhuma na sua frente. Dá um teste de paciência, não é? Grande, a gente fica assim, ó Jesus, muito obrigado por o Senhor ter me lembrado que eu tenho que ter mais ponderação, acordar mais cedo. Se a gente não fica agradecido, não fica de jeito nenhum, porque a gente não prepara para isso. A gente diz, eu sou assim, eu sou nervoso, eu não quero nem saber, se ficar na minha frente eu amasso. Aí se você amassar, você vai chegar mais cedo? Não, aí você vai parar de vez. Por que a gente não se programa? Você quer fazer a sua panqueca? Muito bem, você sabe fazer panqueca? Sabe quais são os ingredientes? Sabe a ordem com que eles são colocados, dispostos? Tipo de fogo? Demora? Você sabe de tudo isso? Não sei, mas eu quero fazer uma panqueca. Vai dar errado. Então a gente precisa ter um pai muito bom para nos acolher depois de tudo. Só que este acolhimento não nos livra de ter que limpar a bagunça que a gente fez. Esse é que é o detalhe da lei da vida, da lei de Deus. A gente pode fazer o que quiser, tanto pode que nós recebemos o chamado livre-arbítrio. Tem um escritor já desencarnado, espírita, que eu viajei com ele, por coincidência eu consegui viajar com ele 2 vezes, e naquela época os voos eles não marcavam assento, então você sentava onde você queria. E quando eu entrei, que vejo aquela figura, já me sentei ao lado dele, e aí já viu, foram papos longos. Hermínio Corrêa de Miranda. E eu estava conversando com o Hermínio, e aí lá no meio da conversa ele disse uma coisa, disse, olha Jacó, todo mundo agradece muito por ter livre-arbítrio. Eu tenho uma bronca disso. Aí eu perguntei para ele, por que, Hermínio? Ele disse, olha, eu posso escolher o que eu quero, mas eu não posso deixar de receber o que eu não quero. Às vezes eu vou ler um livro despretensioso, eu digo, eu não concordo com esse cara, mas fui eu que escolhi ler. E se outra pessoa ler e pensar como eu, vai ser 2 com raiva. Se 100 lerem, vão ficar com raiva. Aí eu que não estava pensando em nada, digo, agora eu vou ter que fazer uma crônica sobre o livro. Porque pelo menos quem leu e não gostou, se ler minha crônica, pelo menos vai equilibrar. Eu digo, sim, onde é que está o problema? Se eu não tivesse livre-arbítrio, a primeira coisa que teria, aquele livro, surgia uma tela na minha mente assim, não leia. Pronto, aí eu já não leria. Mas o livre-arbítrio é tão danado que você diz, não leia. Aí você diz, e por que eu não leio? Aí você vai e lê. É mais ou menos o que a gente faz na vida. Os pais a vida inteira ficam dizendo, meu filho, minha filha, olha isso aqui, não aceite isso, vá por aqui. E a gente não sabe de nada. Eles pensam que estamos ainda no tempo deles. E aí quando a gente chega lá na frente, a gente diz, meu Deus, por que eu não ouvi meus pais? Por que eu não fiz como deveria? Ou seja, havia uma receita, mas a gente não aproveitou. Muita gente diz, mas eu só cresci porque eu desobedeci. Sim, mas o preço foi legal? Olha, eu não sei se foi legal, porque foi caro, teve dias que eu quis desistir. Pois é, talvez se você tivesse aceitado as orientações, você chegaria talvez até mais longe e com menos sofrimento. Porque acredito que todos os que são pais aqui, mães, sabem que nós nos esforçamos muito mais para que os nossos filhos não sofram do que o que nós nos esforçamos para não sofrer quando éramos jovens. O esforço dos pais é muito grande para que a gente não sofra, não erre, não se perturbe. Mas a lei parece que pede que em algum momento a gente passe por alguma privação. Aí chega esse momento que é o de fazer uma bela surpresa. Vou fazer uma panqueca. E o que é que eu faço?
Como é que eu faço uma panqueca? Eu não sei, eu sei que todo mundo diz que é fácil. Para concluir, acredito que aqui a maioria sabe que eu não como bacalhau de jeito nenhum. Nem aqui, nem na Noruega, nem em Portugal, nem em lugar nenhum do mundo eu como bacalhau. Eu gosto muito, eu amo bacalhau. E quem você ama, você não destrói. Então eu amo bacalhau, por isso que eu não como. Buda inclusive já disse, há uma grande diferença entre gostar e amar. Se você gosta de uma rosa, você tira, arranca. Se você ama, você cuida no jardim. Então a minha relação com bacalhau é desse jeito. Eu amo bacalhau, por isso que eu não como nunca. E eu tinha chegado num local, e para minha surpresa não agradável, quando prepararam a mesa toda, era uma surpresa de fato, era uma panqueca quase. Então eu estou à mesa, já estava tudo pronto. Aí a pessoa diz, agora eu vou trazer um prato especial que foi feito para você. Na hora que ela disse isso, eu já gelei. Eu quase tive uma síncope, eu disse, Jesus Cristo, quer ver só? Aí lá vem aquilo que para quem só gosta de bacalhau é uma delícia. Como eu digo, eu amo. Então, eu já pensei, coitadinho, mas era um bacalhau alto, deste tamanho. Coisa horrorosa, como é que a pessoa come um negócio daquele? Jacó foi feito em sua homenagem. Eu digo, meu Deus do céu. Só que eu não sou tão, eu vou usar essa expressão bem honesta, não sou cínico de dizer, eu vou tentar. Eu nem tento porque não desce. Ele põe na boca, ele vira a bucha e eu tenho que jogar para fora, a emenda fica pior do que o soneto. Eu disse, olha, você não sabe como eu me sinto honrado e lisonjeado, mas eu não como bacalhau. Não é possível. Jacó é a coisa mais rara, um bacalhau nessa altura, não sei o que. Depois baixa o bichinho, que ele tivesse lá no mar, estava muito melhor. Mas Jacó, a gente só fez bacalhau, eu digo, sem problema. Frite um ovo que está resolvido a minha situação. Aí disse, agora você criou um problema maior. Digo, então deixa para lá. Disse, não, mas tem um problema. Qual é o problema? Não tem ovo? Não tem problema. Disse, não, o ovo tem. É que a pessoa aqui que faz o bacalhau, ela só sabe fazer bacalhau, ela não sabe fritar ovo. Eu digo, como é que é? A pessoa sabe fazer um bacalhau, mas não sabe fritar um ovo. É a mesma história da panqueca. Mas aí eu disse, eu vou fritar o ovo, mas não deixaram. Não, de jeito nenhum, isso é uma desonra, um desaforo. E aí levaram lá para dentro e foram fazer o ovo. Eu digo, acho que se enganaram, acho que vão fritar bacalhau de novo, porque está demorando. Mas o ovo demorou. Até que depois de muito tempo, aí aparece um prato com um monte de coisa queimada. Eu disse, o que é isso? É bacalhau, é ova de bacalhau. Disse, não, Jacó, isso aqui é um ovo frito. Eu digo, e a receita para fazer isso? Que eu vou querer repetir essa receita. Lógico que a partir daí isso virou uma piada, uma brincadeira. 2 ou 3 anos depois eu voltei lá. Quando olharam para mim e disseram assim, Jacó, nem bacalhau, nem ovo, peça outra coisa. O bacalhau porque eu não comia e o ovo porque ninguém sabia fazer, o que é ridículo. Sim, mas se você não sabe fazer, não é ridículo, você não sabe. Então era para alguém fazer. Eu teria ido lá, teria feito bem mais rápido e não teria feito aquilo, porque inclusive ficou intragável. Ninguém comeu o bendito do ovo. Agora o bacalhau que deveria estar vivo lá na Noruega, coitadinho, esse traçaram ele assim em 2 tempos. Mas é isso. Isso para destacar de que muitas vezes a gente faz lambança, faz bagunça, porque a gente não se programa. Mas você fazer isso num único evento é relativamente simples. O difícil é que a gente faz isso quase todos os dias nas nossas vidas. E aí nós nos complicamos sozinhos. Nós pecamos por quase tudo. Pecamos pelo excesso e pela falta. Pecamos pela ousadia ou pelo excesso de timidez. E saímos fazendo quase tudo errado. A sorte é que nós temos um pai que nos coloca no braço e muitas vezes diz, vamos de novo. Agora antes da gente
sair, pega o pano e vamos limpar a bagunça, vamos arrumar tudo. Ele até ajuda, mas é preciso que seja refeito. Pai que nos carrega sempre nos braços. Pai, Senhor, Pai doador da vida, Pai, generosidade e sabedoria. Nos relacionamos contigo, não tanto como deveríamos, porque somos mal programados em nós mesmos. Mas quando em alguns momentos nos recolhemos com seriedade, com profundidade, nos encontramos numa onda bem melhor, numa vibração bem mais harmoniosa. E é isso que buscamos quando te buscamos. Ondas de paz, de harmonia, de tranquilidade, mas tudo isso de forma produtiva, tudo isso de forma feliz para as nossas vidas. Portanto, Senhor, favorece-nos para que entendamos, aceitemos e distribuamos em Teu nome tudo de bom que chega a nós, física, psíquica, mental e espiritualmente. Jesus, mestre dos mestres, o Teu Evangelho é uma grande fonte de amor e de sabedoria. Portanto, é tão bom quando nós nos apercebemos dos elevados teores morais que o Teu Evangelho nos oferece a cada instante. Obrigado por tê-lo trazido a nós em vida, deixando exemplos imorredouros, favorecendo-nos com altas reflexões, as quais nos possibilitam vivermos o melhor em nós mesmos. Anjos de guarda, espíritos amigos, nossa gratidão profunda pelo acompanhamento, pelo zelo, por nunca desistirem de nós. Que estejamos inspirados por toda esta onda de bem, em nome do bem. Nossos magnetizadores encarnados entram também no processo de doação de fluidos, possibilitando a que cada um de nós já nos alimentemos bem, seja em preparação ou mesmo em reparação de tudo aquilo que viemos buscar. São fluidos um pouco mais densos, porém extremamente necessários, já que encarnados estamos. E estes fluidos se unem aos fluidos espirituais, estes sim bem mais sutis, que penetram os refolhos de nossa alma, vivificando os nossos bons sentimentos. Estes fluidos não são mecânicos, autômatos. Eles pedem a nossa atração, que é feita pela nossa vibração, pela nossa intenção feliz de angariarmos o melhor para fazermos e sermos os melhores. Captemos, através do sentido de receber, retenhamos, desenvolvendo em nós o poder de selecionarmos e ficarmos com o que há de melhor. E depois de tudo processado em nós mesmos, distribuamos para todos aqueles que igualmente precisam dessa harmonia. E o grande bem de tudo isto é porque quanto mais doamos, mais nos completamos. É uma matemática que parece estranha, mas é uma matemática divina. Doemo-nos e recebamos. E quando recebermos,
Não guardemos nada por egoísmo, mas sim como renovação de fontes para a nossa autossustentação, como para a sustentação daqueles que dependem de nós, daqueles que precisam de nossa ajuda. Deus, Pai infinito, abençoa-nos mais uma vez. Jesus, sejam os teus fluidos bem assimilados por cada um de nós. Espíritos amigos, acompanhem-nos, intuam-nos, fortaleçam-nos. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. Nós continuaremos em oração até sermos convidados para o início do atendimento magnético diretamente. Paz, luz, harmonia e bênçãos para todos nós, que assim seja.